noite a todos. Está no ar mais um Esporte de Ouro. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham no youtube.com. Hoje, infelizmente, não conseguimos transmitir ao vivo, mas já estaremos aí no youtube.com, Várzea TV Ourinhos. Estamos aqui com o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com o Ligeiro também. Bem, Ligeiro? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Estamos aqui com o nosso comentarista Edinho. Falar um pouquinho mais aqui do esporte e um pouquinho aí das novidades dele aí também. Boa noite, prazer estar aqui novamente, Fausto. Legal. Gostaria de começar o programa de hoje, falando que a gente vai ter o sorteio aqui da camiseta do 86, para todos que compartilharam a publicação. E gostaria de começar o programa hoje agradecendo a minha família pelo apoio sempre dado para conseguir fazer esse programa, ao pessoal também que sempre apoia, dá o apoio para a gente na rua, a gente vai fazer gravações no Montinho também, sempre apoiando a gente. E gostaria de agradecer o Edinho e aos outros patrocinadores também, o Ataque Sports, temos aqui hoje também a Grandini, aqui das cadeiras, das mesas, e a Barbearia Espaço Masculino, que ofereceu aqui o espaço para a gente poder estar realizando aqui o nosso programa. Gostaria de começar com o Fernando aqui, falando um pouco, que ele contasse um pouco da história da arbitragem, como você começou na arbitragem, como é que foi a sua vida no início aí no futebol. Boa noite, satisfação aí pelo convite, né? Muito obrigado. E começou lá em 95, por aí. A gente começou a apitar futebol de campo e depois, em 2000, eu fiz o curso da federação e realmente parti para o lado profissional, apitando jogos da federação. E aí a gente tirei um pouco o foco do futebol de campo e parti para o futebol de salão, fazendo o curso lá. E de lá para cá já são aí praticamente 20 anos, focado praticamente no futsal. E como foi sua entrada na Lara, ou como foi a criação da Lara, essa liga de árbitros e violinistas? Quando eu vim para cá em 2012, porque eu era de Bauru, mudei para Botucatu, né, e há 7 anos que vai completar agora, eu vim para cá. E a gente, aí tinha associação de árbitros, me convidaram lá em 2012 para fazer parte. E aí em 2017, um pouco antes aí, eu falei, gente, a gente precisa equalizar, precisa profissionalizar um pouco mais, porque aqui poucos árbitros têm o curso da federação. E aí todo ano eu ia lá para São Paulo para fazer reciclagem e tudo mais. Aí eu falei, gente, a gente precisa trazer para cá tudo que eu faço lá e tudo que tem a situação de reciclagem todo ano eu trago aqui para vocês e tudo mais. Mas aí tinha algumas barreiras e tudo mais, algumas situações lá. Aí chegou em 2016, foi partindo para um lado de perca de campeonato, de falta de qualidade, enfim, outros pontos lá. E aí foi quando eu fiz uma reunião com eles lá e falei assim, ó, vamos fazer vamos realmente partir antes e depois, porque os times vão se preparando, as cidades vão se preparando e tudo mais, e a arbitragem também tem que estar no mesmo nível, senão já vocês vão perder todos os campeonatos lá. Aí houve alguns probleminhas lá tal, mas que não vem ao caso, e aí a gente resolveu se organizar e fazer uma liga lá, porque, conforme eu falei, tinha alguns problemas lá e a gente não concordava e tudo mais. E como tinha vários árbitros, aí ele falou, tá bom, vamos montar uma liga aí, a Laro, né? Aí em 2017 a gente fez uma reunião, a gente convidou o Edinho para ser presidente, aí eu fiquei como vice, o Luiz Carlos lá, o Chita, como diretor de árbitro, e a gente fez uma reunião e tudo mais lá tal, e foi uma grata surpresa porque todos os campeonatos, todas as cidades que a gente foi, o pessoal, não, esse é seu time, essa é a situação, Aí depois o Edinho acabou saindo no final do ano 2017, eu assumi como presidente. E aí a gente deu sequência no trabalho lá e tal, e aí todo ano a gente faz uma reciclagem no começo do ano para aperfeiçoar o pessoal. Tudo que a gente vê lá na federação a gente traz aqui, aí eu que sou palestrante, aí eu dou todas as alterações de regra para realmente passar tudo que houve de alteração para tentar elevar o máximo possível o nível dos árbitros. E é isso a gente vem conseguindo, então em 2019 já a liga é um sucesso aí e tal. A gente tem alguns patrocinadores, a gente tem os uniformes, a gente tem... Enfim, e tá indo muito bem, graças a Deus.
Legal. Aí, como vocês veem, o Fernando da Laro, né, a Liga de Árbitros Tribunais de Justiça, e também da Liga Paulista de Arbitragem, foi aí o jogo da Confederação Paulista de Bauru, né, acabou fazendo esse grande jogo lá de Corinthians. Foi Corinthians e Bauru lá, o jogo foi 4-3 pro Corinthians, né? Foi o jogo pós o falecimento do menino Douglas lá. E a gente teve a oportunidade de vir à escala e graças a Deus deu tudo certo. Então a gente apita aí o profissional aí. E tudo que a gente vê lá a gente procura aplicar aqui. Horário, postura. E há uma cobrança muito intensa. Porque todos os eventos que a gente pega, a gente procura dar o máximo de qualidade possível, até em respeito à entidade, o secretário, enfim. Tal, e isso a gente vem tendo muito sucesso lá com isso. Legal, já aqui mais perguntas ao Fernando, polêmicas também aqui, algumas perguntas polêmicas para ele também, já vai continuar com o papo dele. Então, sou meu ligeiro, atleta do Corinthians, professor também de futebol na nossa cidade. Gostaria de você contar um pouco da sua história para quem ainda não conhece. Bom, meu nome é Eduardo, mais conhecido na cidade como Ligeiro. E comecei na escolinha do Manchester em 1988, com 11 anos de idade. Tive uma vida inteira ligada ao esporte, ao futebol. E como todo menino, tentei ser atleta profissional, não consegui. Mantive a minha vida esportiva regrada. E trabalho, família. Sou nascido e criado aqui, construí minha família aqui. Então sou muito ligado ao esporte, gosto do esporte, acompanho muito o esporte. E tive o prazer de ser professor, começando aqui na escolinha da São Pio X, o Beto, o Dorigo, depois o Gilbertinho, foi um sucesso. 5 anos ganhando tudo, nunca perdemos um jogo para qualquer adversário da cidade. Campeão regional, depois tive o prazer de trabalhar na Secretaria de Esporte. Mais 5 anos. Participei de mesa do campeonato varziano. Confio muito com a arbitragem na família isso aqui onde agora com o Fernando. E trabalhei, graças a Deus fiz um bom nome na cidade. E estamos aí. Hoje com 42 anos, correndo ainda um pouquinho aí, brincando. Participamos agora do campeonato importante, do campeonato de 40 lá da ABB, chegamos à final. E agora, surpreendentemente, fui convidado a jogar o livre também, pela equipe do Supinto, nós estreamos domingo. Acabamos perdendo de 3-2, mas faz parte do esporte, porque tem uma grande equipe lá da ABB de Jacarezinho lá. E estamos aí, batendo uma bolinha e podendo conversar, rever os amigos, e agora Isso é muito bom, né? Fizemos muitas amizades e estamos ali. Legal, já também ligeiro, polêmicas e perguntas ali também. E entende bastante do futebol e vai deixar ele aqui no segundo vídeo. Estamos aqui com o Edinho também, nosso comentarista titular aqui do nosso programa. Boa noite, Edinho. Boa noite, Fausto. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ligeiro. O Edinho que está acompanhando os campeonatos de futsal, varziano. Então, Edinho, fala um pouco aí das rodadas que você está acompanhando conosco, como é que está indo lá o campeonato realizado pela Secretaria Municipal de Esporte. Primeiramente, quero parabenizar você pelo programa. Os 2 grandes convidados, o Fernando está aqui também, presidente da Laro, Ligeiro, que eu tenho o prazer de poder conhecer, um cara que eu me lembro muito bem quando participou junto com o Beto na São Pio X. Era um grande instrutor, cuidava muito bem das crianças ali. Eu já tinha uma certa imagem positiva dele. Ele até conhece o Rogério falava, o Rogério é até um fã seu, porque o Rogério falou um instrutor igual o Ligeiro, eu nunca vi, um cara que orienta, um cara que sabe conversar com as crianças, tudo. Então, parabenizar o Ligeiro e parabenizar o Fernando também pelo que está fazendo pela arbitragem. Às vezes para não estar fazendo aqui, mas a gente acompanha também onde a Laro tem pego os campeonatos e a gente tem visto que tem feito grande trabalho. Então, a gente tem acompanhado bastante o campeonato. O campeonato está chegando às oitavas de final, tanto principalmente o salão. E a gente vai quebrando galho como comentarista, né? Vai aprendendo um pouquinho, você entendeu? Eu acho que as equipes
principalmente na Série Ouro, é difícil hoje você falar a equipe que vai ser campeã. Nós temos o Brooklyn, que é uma grande equipe, a equipe do João da Dental, tem a equipe do Amigos, que nós vimos lá jogar muito bem. Temos também a equipe do... qual é o nome dele? Milzinho. Da Série Ouro? Da Série Ouro. O Brooklyn tá bem, a Dental. Que ganhou todas lá. A América acabou perdendo. O América Galácticos acabou da Galácticos. Galácticos é uma equipe que eu gostei muito de jogar, porque ela jogou 3 jogos, ela manteve a estrutura dela, tudo, entendeu? O Brooklyn também. Então eu acho que tanto a Série Ouro como a Série Prata estão tendo grandes jogos, entendeu? Agora, favoritismo eu acho que não tem, não. Fica complicado apostar algum favorito, porque você vê o Brooklyn. Ninguém dava nada pro Brooklyn. Estão lá 4 jogos, 4 vitórias, excelentes vitórias, grandes placares, aí o menor placar foi 4-1. Então realmente é complicado você apostar no favorito nesse campeonato. Não tem como, viu? Falar a verdade. Porque, como nós falamos, tem o Galácticos, que jogou bem, tem o Brooklyn, tem o João da Dental, tem o Amigos. Então, eu acho que essas 4 equipes, pelo que eu vi jogar 2, 3 jogos deles. Fiquei muito empolgado com a qualidade do jogo deles, entendeu? Eles poderem rodar, marca, tem hora que marca 2 gols, tem hora que começa a girar. Tem uma equipe lá do Dinamite, que é o Cruzeiro, representando o Dinamite de Cambará. Então, mas eu gostei mais das equipes de Ourinhos aqui, pra falar a verdade, do que... A decepção ficou ali nas equipes que subiram, né? Vila Margarida, Mato Futsal, Meia Boca Júnior. O único que subiu e que ainda tem uma possibilidade de classificação é a Vila São Luís. Mas dentro desses 4, 3 aí praticamente tá na corda bamba. Perder o próximo jogo, rebaixado. Na corda bamba. E tomar cuidado para não ser rebaixado, né? No caso da Máfia, que tem que jogar para ganhar, o cara de Senegal também, né? Então. A Máfia, no caso, tem que ganhar e torcer pro Vila São Luís perder os 2 jogos. Então a Máfia já está numa situação complicadíssima. Situação muito delicada, né? Como o Boca Júnior também, que tá jogando, vai jogar daqui a pouco com a Vila Margarida, também está numa situação complicadíssima. Equipes que subiram, né, Fausto? Equipes que subiram. E acabaram desmontando, né? Perdendo o jogador por outras equipes e estão tentando se estruturar. Só que a Série Ouro aqui é bem mais complicado do que a Série Prata, né? Com certeza. Então, isso daí está fazendo a diferença agora. Realmente, as duas séries, tanto a Série Prata como a Série Ouro, esse ano totalmente diferenciado. Temos 12 equipes na Série Ouro, 40 na Série Prata, agora estamos com 16, já classificaram 2. Então estamos com 14 equipes lá, nessa fase de mata-mata já. A equipe do Atlético CDD começou muito bem a partida ontem diante do Juventus. Muito bem, por ser uma oitava de final, até surpreendeu pelo resultado. Porque praticamente fez uma goleada, né? Já começou uma abrindo grande 4-0. E foi o melhor jogo deles nas oitavas de final. Durante o campeonato inteiro, foi o melhor jogo deles. Foi. Abriram realmente uma grande vantagem rápido no primeiro tempo. E depois só mantiveram e a equipe do Juventus não conseguiu se encontrar sim, não conseguiram acertar, estava tendo um técnico no banco. Realmente não conseguiram se encontrar e acabaram sofrendo uma goleada de 10-3 para a equipe do Atlético CDD para classificar aí para a próxima fase. Tivemos também o jogo entre a Velha Guarda e o Brazuca, um jogo que começou equilibrado no primeiro tempo, mas aí a Velha Guarda com toque de bola, acabou jogando muito bem a bola e abriu o placar de 5-2, né? Foi 5-2, uma equipe mais experiente, né? Podia o placar ter sido até mais elástico, né? Realmente grandes jogos acontecem lá nas Monstrinhos, toda segunda, terça, quinta e sexta. E agora na fase aí, mata-mata da Série Prata, no finalzinho da Série. Então acompanhe lá que tá bem legal. Fernando, gostaria que você falasse um pouco, aí muitas pessoas perguntam, por que a Laron não apita aqui nenhum campeonato de Ourinhos? Gostaria que você esclarecesse aí e deixasse bem claro pro pessoal que isso aí é uma dúvida e uma reclamação que talvez 90% das pessoas não saibam o real motivo de vocês não ter pego aí essa arbitragem na competição de Ourinhos. Teve uma situação lá teve uma reunião e aí depois o Danilo pegou e o secretário de esportes tomou a decisão de fazer uma licitação. Uma situação que ele está certo de fazer uma licitação lá.
E aí, infelizmente, a gente não conseguiu pegar devido à situação de preço, licitação. Então. E aí foi isso, foi 2017 a gente fez, 2018 não e 2019 também não. E aí, assim, para nós é muito triste, vamos falar assim, porque a nossa entidade é aqui, a nossa sede é aqui e tudo mais, mas faz parte. Quer dizer, é uma situação lá, definiu, ó, vou fazer a licitação, que está certo, tem que fazer a licitação lá. E aí não conseguiu encaixar uma situação de preço e tal, licitação e tudo mais. Até ele fez uma situação de convite lá para a gente dividir lá 50% a gente apita, 50% a associação apita. E aí a gente acabou não concordando, porque arbitragem não tem como, né? Vai apitar o Campeonato Paulista, metade do campeonato a arbitragem do Rio de Janeiro apita e metade da arbitragem de São Paulo apita, e a gente entendeu que não dava e tal. Então foi isso. Uma situação, foi a licitação, a gente não conseguiu uma situação de preço lá, não encaixou, não era um valor assim, mas não encaixou e a associação acabou pegando lá e fazendo os campeonatos 2018 2019. E essas licitações, quem venceu foi a COP ou foi uma outra empresa de outra localidade? Então, eu não sei te falar, porque na época o vice-presidente nosso, que era o Wilson Machado, ele participou, aí a gente não ganhou lá, então eu não sei te falar se foi uma outra entidade ou uma outra empresa de fora que ganhou e terceirizou para a associação e tudo mais, eu não sei te falar isso. Mas eu sei que a associação apitou lá e agora se foi eles ou foi a associação, eu não sei afirmar. Realmente aí o Fernando não sabe explicar e vai continuar aquela dúvida aqui. Muita gente pergunta se foi realmente a COP que venceu ou se foi uma outra equipe de fora daqui de Olinda que venceu e está parterizando o serviço. Né? Então essa aí é uma dúvida que a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Esporte e esclarecer para a gente. É complicado, né, Dinho? É uma situação assim, igual o Fernando falou, uma divisão de arbitragem. Fica complicado, porque às vezes pode puxar para um lado, pode puxar para o outro, entendeu? Às vezes até mesmo os atletas vão reclamar da arbitragem, falar os dois, está tudo errado, realmente não sabe qual é de qual, porque está misturado, então fica complicado. É uma situação muito difícil, né, Fausto? Porque a prefeitura tem o lado dela que ela tem que fazer a licitação de todos os eventos que ela vai fazer, e ela é obrigada a fazer a licitação por causa dos valores. Passou de determinado valor, só na base da licitação. Aí quem dá o menor preço é contratado pela prefeitura. Agora, quem eles pegam, eles têm o direito de repassar a arbitragem, porque nem para a associação, ou se chegar a combinar com Calaro e combinar Calaro, às vezes a Laro podia fazer. Mas eu acho, às vezes, que poderia ver a qualidade também, né? Não pegar só de fora e colocar qualquer um. Acho que deveria ter esse lado também. Às vezes dividir, falar, vamos fazer assim, então uma apita aqui no salão, a outra apita de futebol de campo. Acho que poderia, não sei se pode entrar nesse acordo, né? Mas acordo que eu digo assim, entre o secretário e a própria licitação, ver um jeito para que possa ser realizado isso daí. Aproveitando o gancho aí, essa é uma situação muito, porque assim, eu, como vim de um estágio de trabalho em Bauru, me formei lá em 2000, aí em 2007, 2008 mudei para Botucatu, e aí sempre na federação. Então o que eu procurei implantar aqui em Ourinhos é assim, o estágio tem que ser igual à federação, tem que chegar antes, a gente tem que treinar, a gente tem que tirar a dúvida de regra, a gente tem que todo ano fazer reciclagem, a gente lá tal. E aí, eu não sei qual é o estágio, qual é aonde eles estão, aonde eles procuram se atualizar, aonde eles fazem reciclagem ou não, eles têm esse carinho, eles têm esse cuidado. Estou falando, eu não sei. E quando a gente não sabe, nós não podemos misturar arbitragem. Nós não podemos. Tipo assim. Não, eu falo assim, não misturar. Vocês apitam o jogo. Fala assim, um faz a parte de um campeonato. Isso. Tipo, lá pega só o salão. A associação pega só o futebol de campo. Perfeito. Não estou falando assim
E vamos supor, uma semana vocês apitam, na outra semana vocês apitam. Longe disso, porque eu acho que aí não fica um negócio até legal. Acho que separar as coisas, entendeu? Sim. Porque a proposta foi essa. Vocês apitam uma semana, apitam outra semana. E aí não tem condições. Muitas vezes eu recebo mensagens, o que é isso? Por que aconteceu isso? Enfim, dos nossos árbitros lá, quando vai. Acaba o jogo, eu ligo para o secretário de esportes, eu ligo para saber como é que foi. Como é que foi o jogo, como é que não foi então. Por quê? Nós ganhamos como amador, mas não temos que ter atitude profissional. E aí, qual é o cuidado que a outra entidade, a associação e tal, tem com isso? Então, a gente como não tem esse conhecimento lá tal, não dá para misturar. São entidades diferentes. Não tem como a polícia civil vai ser a mesma que a militar, quer dizer, não fecha a conta. E aí, então toda essa atitude, toda essa preocupação com a situação de ter esse cuidado com... É claro que temos vários problemas também, normal, mas ter aquele cuidado, que hora que você chegou? Perguntas, né? Então assim, e isso eleva o nível de todo mundo, porque muitas vezes, que nem esse final de semana que a gente foi lá para Itabauru, o Fernando Marconi, que ele trabalha até na Câmara Municipal lá na... Ele falou assim para mim: Fernando, o que te motiva lá tal a chegar num jogo, né, e fazer o melhor, né? Você que já apitou finais de todas as TVs, apitou semifinal, de Paulista, enfim. Aí eu falei, cara, o que me motiva é fazer o melhor. E com isso, trazer vocês aí que não teve essa experiência, igual você, Fernando, que nunca apitou um jogo de federação lá tal, e hoje você está vindo aqui pela primeira vez, na realidade segunda vez, que outra vez foi um jogo contra o Daracena, de levar essas pessoas lá tal para um nível superior, porque a gente vai parar. E essa cobrança lá tal, muitas pessoas, que nem o Leandro lá que foi também trabalhar na mesa, ele falou assim, Fernando, você que depois você já passou por tudo que você passou, levando a sério, fazendo coisa séria, como que nós que estamos iniciando não vamos fazer? Então a gente tem uma referência lá tal e a gente procura. E quem não tem, a gente empurra, fala, tem que chegar, tem que fazer. E em 2018, quando a gente não pegou o campeonato de Ourinhos, o que aconteceu? As outras cidades que a gente já tinha, ou que a gente pegou, a gente virou totalmente o foco para essas cidades. Aí o que aconteceu? O nível de qualidade da arbitragem evoluiu. Tanto é que essas cidades que nem Ipauçu, Ribeirão do Sul, enfim, eles falam assim, a gente está super satisfeito com o trabalho que vocês fazem, mas é isso, é uma cobrança constante, você até passou a mensagem lá, Fernando, aconteceu isso lá, e a gente recebe várias situações dessas. E a gente não é dono da verdade, erramos também e tudo mais, mas assim, o que a gente tem de dúvida, tem o Michel, amigo nosso que é FIFA lá, enfim, e aí? Tô com dúvida aqui, tá? Tem um árbitro lá da Confederação que mora no Paraná, Fernando, é isso. E aí a gente passa e tudo mais e procura fazer esse trabalho sério. Então quando teve essa situação de não juntar, de não fazer isso, porque numa média tem pouco árbitro. Na média tem pouco árbitro. A Lara tem pouco árbitro, tanto é que a gente trabalha com os árbitros da cidade, mas tem árbitro de Palmital, tem árbitro de Santa Cruz, tem árbitro de... enfim, para quê? Para poder dar qualidade e agregar. E a associação também não é diferente. A associação, se as duas entidades estivessem juntas, já tinha pouco árbitro. Separado, então, tem muito menos. Mas é isso, então trabalhar junto na situação que foi proposta lá, ficou inviável. Tá aí, explicação do Fernando, uma breve explicação dele aí. E já a gente volta mais polêmica e com ligeiro aqui, falando um pouco aqui do esporte da nossa cidade. Respire, se inspire, vem aí o seu espaço. Espaço Esportivo.
voltamos aí após um breve intervalo com o nosso programa Esporte de Ouro, com os nossos convidados. Hoje estamos aqui com o Fernando Xavier, árbitro da Laro e da Federação Paulista, ligeiro, já vai estar falando aí um pouco do esporte de Ourinhos, e o Edinho, nosso comentarista. Vamos falar um pouquinho antes do futsal Série Prata, que está acontecendo lá no ginásio Monstrinho. Vamos dar uma olhadinha na tabela aí da rapaziada da Série Prata, como é que tá aí o mata-mata, as oitavas de final. Tivemos ontem aí, como a gente disse, Atlético CDD vencendo o Juventus aí por 10-3. Tivemos a velha guarda aí vencendo o Brazucas por 5-2. Vocês podem ver aí o mata-mata tem Predadores e Só Tapa. Hoje, Pings e Sem Limites. Tubarões e Braga na quinta-feira. Bola mais um e Ousado na sexta. Supimpas e Vasp aí tá acontecendo hoje também. E o Borussia e o Manchesterville também nessa oitavas de final da competição. Vamos dar uma olhadinha como é que tá os jogos da Série Ouro aí da competição também. Tivemos aí ontem a vitória do Cruzeiro por 6-3 contra o Senegal. E agora, daqui a pouquinho, vai estar jogando Vila Margarida e Meia Boca Júnior. Grande jogo também, valendo vaga aí pro rebaixamento. A fase complicada, mas tá aí. Quem perder aí já tá praticamente rebaixado aí para 2020. Dia 29, na quinta-feira, teremos Meia Boca Júnior e Ciclo Machado. E na sexta-feira, Amigos e Galácticos. Ed, realmente, como a gente disse, são jogos aí da morte para Vila Margarida, jogos da morte para Meia Boca Júnior e aí para Marco Futsal. Complicado ver essa situação, né? Complicado porque são grandes equipes e, infelizmente, uma vai cair, né? Não vai ter jeito, né? Vila Margarida também é uma equipe que oscilou muito durante o campeonato. Então, vou esperar que possa fazer um grande jogo também, né? Vamos ver aí realmente qual vai ser o primeiro rebaixado da Série Ouro esse ano. Temos aí também o Ligeiro, vamos falar um pouquinho do Ligeiro, sobre os campeonatos aí que ele disputa, como ele disse também, professor aí de escolinha da rapaziada. Ô Ligeiro, gostaria que você falasse um pouco, aí eu vi também que você joga pelos jogos industriais, né? Gostaria que você falasse um pouco aí das escolinhas como treinador, os jogos aí industriais também, e esse campeonato de Ribeirão Parintins, que foram vice-campeão aí da Secretaria Municipal. Foi bom. Começando pela minha trajetória como treinador, a gente começou na São Pio X, montamos uma excelente equipe. Hoje, uma grande rivalidade na cidade, que é a Coab e os amigos. Então nós temos os amigos, o Lucianinho, o Diego Japonês, o Alexander, o Macarrão da Coab, né? Tem o Zé, o Boinha, o Guilherme machucou o joelho, mas o Maiquinho. Então, tem um monte de jogador da cidade aí. Hoje já estão com 32, né? 33, 35. Então foi assim, grandes nomes na cidade hoje aí, Diego Baroni, Thiago Gomes, que parou, que teve uma contusão no joelho, vários até, Henrique, goleiro, campeoníssimo no São Cristóvão. Então por eu não ser goleiro, então eu peguei um livro. Meu cunhado foi goleiro profissional, Fernando Zotto, né? E ele ganhou um livro do Abelha. E eu catei aquele livro, derricei aquele livro. Então eu ia no treino, fincava os negócios, amarrava a faixa, pegava as minhas faixas, que eu antigamente velho, amarrava a faixa, hoje nada. Mas amarrava já tem o meu prêmio, né? Então amarrava as faixas nos cones e saía a molecada pulando por cima e fizemos grande goleiro ali, o Henrique, o Diego, o Diego Ladrão, o Thiago, que eu tive o prazer de encontrar ele na faculdade semana passada. O Thiago ele vinha de Santa Cruz do Rio Pardo para treinar comigo. Nós éramos contra, eu sempre jogava contra ele. Ele veio para cá 2 vezes por semana treinar. E ele tem um parentesco com o pessoal da Itália, foi embora para a Itália, começou a jogar futebol de salão, virou atleta profissional, jogou 5 anos, infelizmente machucou o joelho.
não conseguiu voltar a jogar alto nível, voltou para o Brasil e está com a empresa dele, está fazendo faculdade, um prazer de vir fazer mais de 10 anos comigo. E, então, foi uma carreira muito boa, assim, muito prazerosa, porque eu encontro hoje os meninos na rua. Trabalhei em projeto social no centro esportivo, 7 anos de Vila São Luís. A gente falava, na época eu tive um feeling de ver que a gente estava perdendo criança para droga. Então, eu vou citar um exemplo aqui, o Rogério, o irmão do Ticão, o Rogério, o pai dele, filho da Carmen, o pai dele, o sobrinho dele é o Paulo Otávio. Então ele era um atleta nosso de alto nível. Ele, em 92, ele estava na Telesp em São Paulo treinando. Ele tinha índice para correr a Olimpíada de Barcelona e teve envolvimento com outras coisas lá, né? Coisas ruins. Foi pego quebrando um orelhão em São Paulo e mandaram ele embora. Não disputou a Olimpíada, mandaram ele embora. O pessoal do Monstrinho pegou, deu uma chance, mas acabou vindo a falecer num bar na Vila São Luís. E nessa época eu estava dando treino com os meninos, eu chamei todo mundo. Falei, ó, esse cara é amigo meu, amigo de infância, amigo da família dele, sou dentro da casa dele. E aconteceu isso com um cara que tinha tudo para ser, então evita. Então eu sempre passei isso à realidade com os meninos. Então praticamente como eu cuidei do meu filho, eu cuidei de todos aqueles moleques. Então você ter... É muito difícil você chegar numa vila carente. A gente passou muitas vezes dos meninos irem treinar, não ter café da manhã. A gente acaba se tocando com aquela situação. Então, consegue arrumar roupa, consegue arrumar alguma coisa, um amigo, uma cesta básica, sabe? Então, conseguia passar algumas coisas para, tipo, pai, mãe, e a gente foi levando, tocando. E o legal é que eu levava os meninos pro Monstrinho jogar sem estrutura nenhuma. Pegava o pessoal da vila, perdia de 6, de 7. E 40% do time tricampeão varziano do Vila São Luís era os meninos que treinavam no Bruno, o pessoal ali da vila ali, o Jean Carlos, o William. Pô, quando eu vi aquilo, eles me chamavam, né? Então eu tava bem naquela época, eu tava com uns 37, ainda tava correndo bem. Eu falei, pô, chamava pra jogar não é, né? Pô, tricampeão, né? Dá uma forcinha pro professor, não. Queria que eu fosse parecer com uma camisa, fui com todo o prazer do mundo, fui lá, conversei com eles. E foi essa fase muito boa da minha vida, foi ter convivido isso. Aí passou, né? E entrou política. Então apoia um, apoia no outro. Já faz, esse ano, outubro, faz 10 anos. Aí eu parti para mim, no trabalho. Aí nunca deixei o esporte. Sempre treinei, sempre fiz minhas coisas. Quando a gente gosta, é complicado a gente parar, né? Sempre quer estar envolvido ali no meio. Muito difícil, não tem viu, como Paulo? você ficar fora. Muito difícil, viu? Ó, eu fui punido 2 anos, acho assim, justamente, mas injustamente, porque depois Então, os dois motivos. coisas piores aconteceram e ali teve 2 pesos, 2 medidas. Entendeu? Muita gente ali que está ali não gosta de mim. Entendeu? Então a gente vê até hoje esses 2 pesos, 2 medidas com muitas coisas. Então eu fiquei muito sentido com isso. Eu aprendi bastante, vou falar para você que eu aprendi bastante com essa punição. Aprendi demais. Só que eu até agora não consigo engolir esses 2 pesos, 2 medidas. Eu não falo abertamente o que eu penso, devido a muitas outras coisas, como você disse, política é complicado. Então, mas pra mim ainda está engasgado esses 2 anos pra mim. Eu peguei... Na época eu tive um envolvimento político muito forte, então eu era contra as coisas que estavam acontecendo aqui na cidade. E eu acabei jogando para um time que vinha sendo campeão na época 2 anos, era o Banca do Japa.
Eu ia jogar, dava uma chegada, amarelo. Outra amarelo. Aí acabou um jogo decisivo, praticamente eu fui na bola e parei, o cara pulou na minha frente, o cara me expulsou, eu fiquei muito louco. E aí eu resolvi afastar, porque eu estava prejudicando o pessoal eu vi que era comigo o negócio. Então eu estava prejudicando o pessoal, então eu me afastei um pouco. Por isso que não que eu não vou. E depois, o último jogo que eu fui ver no Campeonato Varziano, eu vi uma coisa lamentável. Foi uma confusão, chutaram a cabeça do menino e tal, então eu resolvi não ir mais. Então, mas suíço, então eu joguei muito tempo na BB, depois eu vim lesionando o joelho, né? Acabei num jogo machucando o joelho, fiquei 3 anos para voltar, né? Voltei praticamente o ano passado. E conversa com o Beto, né? Vamos montar um 40. E montamos um time 2 horas no WhatsApp. Aí o pessoal acho que estava achando que não ia virar nada, metade da boleirada foi saindo, nós fomos ficando, fizemos 3 amistosos e o time não tinha nome, era para ser um nome, depois era para ser outro, acabou sendo corneta, nos 45 do segundo tempo. Era um nome até a véspera e nós fomos jogar, era corneta dental. Aí fizemos a estreia, ganhamos 1, ganhamos 2, ganhamos 3, perdemos 1, empatamos o outro. 8º, fomos ganhando até chegamos na final. Fizemos um excelente no campeonato. Fizemos um excelente campeonato, jogamos uma péssima final, acabamos perdendo 3-1 com o Putialu. Mas foi assim uma coisa muito prazerosa, porque você está do lado do Bodão, você está do lado do Jabá, do China, cara. Você está do lado do China. O Celinho é um craque. O Beto, o Jairo, goleiro, o Naldo, o Nenê, o Nica, que ninguém conhecia, o Nica com 40 anos, hoje conhece. Vai ficar bravo comigo pra caramba. Mas você ter grandes jogadores, o Danilo participou com a gente, né? Então chegamos a uma final e surpreendentemente eu recebi o convite do Supimpas agora para representar um livro, né? Fui lá, brinquei 20 minutinhos, já saí, né? Porque é diferente, né? Então, mas eu fico contente assim de ser bem recebido em todos os lugares que eu vou, devido a esse passado que eu tive e mantenho. Porque a gente tem uma vida corrida, acordo 5 horas da manhã, sai 4 horas da tarde de serviço. Resolvi fazer faculdade agora, então recebo muitos elogios disso. A faculdade que eu estou fazendo é engenharia, então é uma faculdade muito difícil. E eu recebo muitos elogios, citam a gente como exemplo, eu fico orgulhoso disso, né? E eu falar isso agora para você. De saber, sabe, não é fácil, requer muito estudo, muita coisa. Para mim, estou relaxando, tomando cervejinha. Então requer muito estudo, muita paciência, muita dedicação. Trabalhar 9 horas em pé, sair do serviço, procurar fazer alguma coisa, treinar a parte. Eu particularmente conheço você há um tempo, a gente dificilmente... É de família, né? Meu pai, né? Conversa muito pouco. Mas eu tenho você como um exemplo de atleta, como exemplo de pai, entendeu? O que você passou para as crianças, tudo, na São Pio 10, eu sei, eu pude acompanhar, pelas palavras do Rogério também, tudo. E como que você se sente, porque eu tenho você como um exemplo, por tudo que você passou e o jeito que você se cuida hoje, a sua idade, e a gente percebe quando você vai disputar um campeonato, a gente percebe que você está sempre se cuidando, se preparando para poder disputar. Como que você se sente com tudo isso? A gente se sente feliz, cara, você ter reconhecimento. Hoje, tocando um pouco na arbitragem, eu tenho uma amizade com o Fernando, com o Machado, o Porquinho, sabe, de você ter convivência no meio do esporte, isso é importante. Eles brincam, pô, você não parou ainda, né, a gente vai jogar, mas é orgulho pra gente, assim, é reconhecimento de criação de pai e de mãe, né, isso aí é criação de pai e de mãe, foram isso, foram aquilo, mas criaram um filho homem e eu procurei passar isso pro meu filho também. E em relação a você sentir assim, um exemplo, cara,
é gratificante, cara. As pessoas vêm falar. E eu sou um cara assim que eu sempre recebi muitos elogios. O único elogio que eu acreditei, eu me ferrei. Então as pessoas podem me elogiar, que eu tiro aquilo só naquele momento. Eu procuro fazer sempre o melhor. O Fernando entra dentro de uma quadra, procura fazer o melhor. A gente tem um nome na cidade, então quando eu vou jogar, por exemplo, um fulano lá erra um passe, erra um gol, é uma coisa, pô, é o ligeiro errou um passe. Pô, o ligeiro professor, o ligeiro não pode. Então eu vejo isso, então eu me cuido, eu não tomo bebida alcoólica nos jogos, né? Não, treino na semana, posto isso no meu Instagram, recebo muito a curtida da molecada, pô, não para, tá velho, não para. Eu falei, não, espero ser assim, já fui ver um campeonato 60, eu quero ficar velho daquele jeito, sabe? Eu quero ficar Deus velho quiser. daquele jeito. Se Deus quiser. 60 anos. Todos nós. Eu vi uma final de 50, cara. Eu vi o Moranga Mas jogar. deixa ele jogar, só fica no comentário. É. Melhor, viu, Fausto? Você apresentando e o comentarista é melhor. Viu? Não jogando não pega não, viu? Nossa, eu vi o Baianinho jogar, Baiano. Moranga joga demais, Pô, rapaz. Moranga jogar, a gente via moleque. Assim, eu vou citar um exemplo de menino. Eu com 14 anos, eu jogava bola no Canto do Oriense, assim, ó, entre a arquibancada e o alambrado. Com 17 anos eu estava dentro do campo erguendo uma taça de campeão amador. Então isso eu não esqueço. Então, meu time de coração aqui na cidade é o Manchester, mas eu sou vizinho de seu Luiz Gasparotto. Morava em 2 casas, do Paulinho Gasparotto, meu irmão, família Gasparotto, tudo meu irmão, conheço filho, vixe, é tudo meus parceiros, Vila Perino. É gostoso, cara, você, assim, sair e ser reconhecido. Tá aí a história do Ligeiro, ele contou um pouquinho, brevemente, um resumo da sua história de futebol de Ourense. E é legal a gente ouvir pessoas como o Ligeiro, como o Fernando, como o Edinho, todos os convidados aí, que a gente abre espaço para realmente contar a vida no esporte, que é o que a gente realmente gosta. Então a gente tem que dar essa oportunidade a todos. Em breve aqui, quem sabe você também vem aqui, toma uma cervejinha com a gente e vem resenhar aqui também no nosso programa de esporte de hoje. A gente vai para um breve e rápido intervalo e a gente já volta aqui com o nosso convidado. Respire, se inspire, vem aí o seu espaço. Espaço Esportivo. Voltamos aí em mais um breve, rápido intervalo. Nosso convidado, o Xavier Barba, Ligeiro aqui, um grande atleta e professor aí, de futebol de Ourense. E o Edinho, o nosso comentarista titular aqui do programa Esporte de hoje. Lembrando a todos que daqui a pouco faremos o sorteio da camiseta de 8,6, camiseta oficial, desde o Wolf, a gente fazer esse sorteio lá do Jaraguá Futsal. Aguardem aí, quem sabe vocês ganham essa camiseta. Vamos dar uma olhadinha como que está a tabela da Ouro, de classificação, vamos dar uma olhadinha lá como que está. Na Série Ouro, disputado pra caramba, rapaziada. Tá bem, tá muito bem as equipes. E somente aquelas equipes que a gente falou aí, Mafra, Sal, Margarida, Boca Juniors. E o Senegal aí, o tradicional de Ourense, também está na zona de rebaixamento. Então vamos lá, no grupo A temos o grupo, aí com 100% de aproveitamento, a Dental também, só que um jogo a menos, 9 pontos.
temos o América com 9 pontos também, Ciclo Machado com nenhum ponto, Vila Margarida com nenhum ponto e Meia Boca Juniors nenhum ponto. As 3 equipes brigando aí por 2 vagas de rebaixamento. Complicado. Essas 3 equipes vão lutar aí por 2 vagas de rebaixamento. No grupo B temos o Amigos com 10 pontos, Galácticos da Vila com 9, temos o Cruzeiro com 7, que não está atualizado, o Cruzeiro ganhou ontem, ultrapassando a Vila São Luís com 4 pontos. E na zona de rebaixamento temos Mato Futsal e Senegal, esquina do pastel. Realmente equipes tradicionais aí, equipes que subiram da Série Prata, estão acabando aí rebaixadas para a divisão normalmente na Prata. Vamos dar uma olhadinha também nos jogos aí do Varziano Ourinhos, jogos que acontecem lá no Estádio Municipal de Djalma, Bahia. Temos 2 jogos agora, dia 31 de agosto, aí vale pela tivemos aí no final de semana, dia 25 de agosto, domingo agora passado, o Montreal sofreu uma goleada dos Amigos da Bola por 8-0. E o Atlético São Luís acabou aí rebaixando o Zica Futebol Clube, a equipe tradicional na divisão especial, acabou sendo rebaixado aí para a divisão de acesso em 2020. Realmente uma pena, já aí acompanhando o CDD, que foi desclassificado pela organização da competição. Teremos agora, nesse final de semana, dia 1º de setembro, às 8h30, Lavur e Carrossel decidindo na última vaga do grupo. E pela divisão especial teremos Vila São Luís e Cruzeiro, um grande jogo aí da especial. E valendo aí classificação para a próxima fase. Vamos dar uma olhadinha como é que está a tabela lá da divisão de acesso. Da divisão de acesso. Temos lá o Texaroso classificado, Carrossel Holandês disputa a vaga com a Fúria nesse nível do grupo A, e o Guarani aí ficou de fora da próxima fase. No grupo B temos a Fusca e Bola Mais Um já classificado, o Aporé e o Fluminense dessa vez não conseguiram. No grupo C já classificado também a Aeroporto e a Atlético CDD, ficando de fora Amigos da Bola, Montreal e a Suíça. No grupo D temos o Bragantino Jardim Anchieta, primeiro e segundo, classificado do São Carlos e Divino. O Divino também tem chance aí de classificação, vai disputar essa vaga aí com o Jardim Anchieta. Legal, vamos falar um pouquinho aqui do futsal, tem algumas perguntas que o pessoal nos enviou do Fernando, vou deixar ele sair ali, mas vamos lá que ele responde sempre aí minhas perguntas que eu faço pelo WhatsApp, algumas polêmicas aí que estão acontecendo no campeonato. Realmente, antes da gente falar qualquer coisa, a gente pergunta para alguém experiente, profissional na área. Os árbitros são obrigados a marcar o cartão, como no futebol de campo. Até no salão? Até no salão. A gente trabalha com caneta, né? E, enfim, tem que marcar. E aí, dinâmica de jogo, planejamento da partida. A hora que eu der um cartão, eu vou até a mesa. Amarelo pro número 7, para lá. Marca aqui, marca. Então, depois que a bola rolou, depois no futebol de campo a gente tá vendo o VAR. Depois que a bola rolou, não pode mais voltar, mas foi o pênalti, depois não pode mais. Então, tudo isso é planejamento. É fazer a coisa certa. Porque muitas vezes é um comodismo. Estudar, né? Ler e estudar, simples assim. Aí fala, que hora que você estuda, meu? A hora que você vai no banheiro, a hora que você vai no banheiro. Principalmente ler, né? Isso aí. Porque o futsal tem uma característica ímpar. Todos os anos muda a regra. Todos os anos tem atualizações. Que nesse ano só teve algumas atualizações, não teve mudança de regra. Então tem essas características. Na hora que você mostra 7, o cara lá da mesa entende 8. Aí o árbitro não marcou, que hoje ele é obrigado a marcar. Então gera isso. Isso que você falou, não cortando, o árbitro hoje, a regra de salão fala que o árbitro é obrigado a marcar? Isso é uma regra? É obrigado a marcar. Para mim é surpresa. É obrigado a marcar, você pode ver lá, é obrigado a marcar, porque aí ele marca, amarelo pro 7, 7 confirma, para lá. Enfim, é isso, porque você mostrar de lá,
A gente costuma falar, né, que árbitro... Uma vez tinha uma situação que o jogo estava muito calmo. O jogo da federação, jogo 5-0, muito calmo, muito calmo. Aí tinha um diretor da federação e o jogo... E eu abrindo a boca, pra lá, pra cá. Ele falou assim, sabe por que você está abrindo a boca? Porque você não está concentrado, porque você não está focado. Então, futsal, a qualquer segundo pode acontecer qualquer coisa. Tem um jogo, Garça e Santo Antônio, na época lá. O Garça estava perdendo de 3-0, faltava 2 minutos e 20, o Garça ganhou de 4-3. Então o futsal acontece de tudo, é muito rápido, então tem que estar concentrado ao extremo. Então assim, errou 2 vezes. Daí, respondida a primeira pergunta que a rapaziada fez, realmente um lance complicado que ninguém entendeu, então aí o Fernando já explicou como foi e realmente a arbitragem errou 2 vezes aí, como o Fernando disse. Mais uma pergunta, Fernando, sobre uma substituição, sobre uma entrada de um atleta num período de jogo. O atleta, na regra, está escrito que o atleta pode entrar até o final do primeiro tempo. Isso está escrito na regra. Só que em nenhum momento fala que ele tem que entrar uniformizado, fala nada disso aí na regra. Somente que ele tem que apresentar o documento até o fim do primeiro período e aí ele já pode participar. Só que aconteceu um caso inusitado. O atleta se trocou dentro da quadra. Ele, faltando 29 segundos, o árbitro paralisou, o goleiro simulou uma machucada para ele poder chegar a tempo. Realmente, parabéns. Foi muito bem. Foi muito bem o goleiro da equipe. Um raciocínio rápido. Sim. Aí ele chegou, entregou o documento, acabou o primeiro tempo e ele se trocou dentro da quadra. A gente acompanhou, a gente viu que realmente ele trocou de cueca dentro da quadra, entendeu? E eu gostaria de saber de você, numa situação dessa, tem alguma regra específica para isso? Alguma coisa que o árbitro deveria ter feito, que tinha obrigação de ter feito, ou aí a interpretação de cada árbitro? Ou o regulamento interno, né? Não sei também como funciona isso. Se isso daí bate com o regulamento interno que a secretaria faz, ou se a regra do futsal é relacionada a alguma coisa para isso. Porque até então, pelo menos que eu li para poder ver, acho que só fala de entrar uniformizado. Então, eu deixo a palavra com você. Tá. Eu não vou vir mais aqui não, mas enfim. A gente sempre toma, como é que fala? A gente toma alguns cuidados, assim, sempre de fazer alguma observação, né? É que nem você falou, às vezes quando é o Pedro que falou tem um peso e quando a gente fala tem outro peso. Mas a gente fala o que é certo. Ou quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai perguntar. Nesse caso específico, é assim, ó. Jogo da federação, o cara é inscrito antes da partida, o documento está lá e ele pode chegar até faltando 5 segundos para acabar a partida. No caso da secretaria, que nem eles colocaram o regulamento, e todo o regulamento sobrepõe a regra. Se o regulamento fala assim, ó, não é obrigatória a caneleira. O regulamento da federação fala, é obrigatório a caneleira. Mas nesse caso, o regulamento sobrepõe a regra. Então eles colocaram lá que tem que chegar até o primeiro tempo. O atleta chegou, depois eu vi o vídeo que até que você mandou. O atleta chegou lá, deu o documento, até aí tudo perfeito. Deu o documento, ó, meu número é o número 17. Aí é onde entra a arbitragem lá, tal, novamente, né? Parece que eu tô pegando no pé deles, mas não é isso. Não, isso aí realmente é uma pergunta que a gente fez pro Fernando, porque aqui ele é um árbitro neutro, não tá lá nessa liga que tá apitando o campeonato, e aqui, como a gente disse, é um árbitro profissional que apita aí a Federação Paulista de Futsal. Então, realmente, é um árbitro qualificado para poder responder esse tipo de pergunta pra gente. Perfeito. E aí, na hora que ele foi lá e eu vi o vídeo, ele deu o documento, e aí depois some a imagem, não sei te falar, e depois você ainda acabou comentando lá que ele fizeram uma rodinha e ele trocou dentro da quadra. A primeira atitude do árbitro, você já passou o nome lá? Já deu o seu número? Vai lá trocar no vestiário. Simples assim. E outro, faltava 29 segundos, você falou. Se nesse caso específico o atleta falou, eu vou trocar aqui, acabou, vou ficar de cueca lá, você está expulso. Porque não pode trocar dentro da quadra, não existe isso. Não existe. O senhor está expulso. Mas por quê? Você está de cueca, tá?
Porque é falta de respeito com a... Falta até de respeito com Com quem todo está assistindo. mundo, perfeito. Porque a gente vê ali, a gente tem acompanhado, muitas pessoas estão problemas familiares. Sim. Entendeu? Então, tanto dos dois lados da torcida. Porque então, assim, ó, se tirar a camisa... De respeito muito grande. Não é o pessoal fazendo ali, um ou outro sempre vai. Perfeito. Fica um negócio desagradável. Então é assim, ó, se tirar a camisa, cartão amarelo, imagina se o cara ficar de cueca. Então, numa situação dessa, não tem cartão que tem, ó, o senhor, por favor, vai lá ao vestiário, você já deu o seu número lá e tal, porque se ele não tivesse dado o número, tivesse dado o documento, ele não poderia participar da partida. Como ele fez lá, ele fez o processo certo, tá aqui o documento, meu número é número 17, 13, 15. Ah, tá bom, eu vou lá trocar. Vai lá trocar, tava no intervalo do jogo, ele vai lá, troca e volta. A partir do momento que ele tava ali, a arbitragem pegou e não tomou conta, o cara trocou. A hora que ele trocou ali, já tá errado. A hora que a arbitragem não viu que ele trocou e depois alguém falou, o cara trocou ali, ele foi dar amarelo, errou de novo. Porque primeiro não poderia ter deixado trocar ali, porque não pode ficar de cueca, volto a falar, se ficar sem camisa amarela, ficou de cueca então. Mas aí no caso ele falou assim, vamos falar que ele fala assim, ó, eu vou trocar aqui, acabou. Então tá bom, troca. A hora que ele ficar de cueca, vermelho. Ele já nem vai participar da partida. Então não existe trocar dentro da quadra. Você falou um negócio muito importante sobre a regra de futsal, que o jogador, se der entrada antes, ele pode, até faltando 5 minutos, 5 segundos, ele pode, eu acho que até a prefeitura não devia fazer um regulamento interno. Não. Acho que deveria, os casos omissos deveriam ser aplicar a regra da federação, porque seria muito mais fácil. É, claro, evitaria muitas polêmicas. Essa realmente para mim. Vocês podem ensinar tantos atletas tudo, e nós vamos aplicar a regra do futsal. Então, aí vai muita interpretação e poder poder saber. Porque às vezes, o que acontece? Vamos falar assim que o time do Corinthians lá que a gente apitou, o cara vem com toda a delegação por um motivo A ou B, que claro, que a nível profissional isso é mais difícil de acontecer. Mas o cara vem por um motivo A ou B, o cara teve um problema com o carro e tudo mais, só que o documento dele tá lá na mesa. Mesmo se ele chegar faltando 10 segundos, ele vai jogar. Eu vou falar uma coisa aqui, como eu trabalhei dentro do centro esportivo, eu acompanhei algumas situações também, mais ou menos desse tipo. A finalidade do campeonato em vão é interter a população. Interter na população. Muitos desses times são bancados por vereadores. A maioria dos times são bancados por vereadores. Ou tem um uniforme, tem um patrocínio, tem alguma coisa. Sempre para ir lá e manter a molecada jogando. E, quando chegar nas eleições, angariar votos. E essa é a finalidade. Então, como é um campeonato público, bancado com dinheiro público, então vai ter esse tipo de situação sempre pendendo no paninho limpo, entendeu? Não, deixa aqui, deixa uma coisinha aqui, entendeu? Então é outra finalidade. Então, é nesse ponto que a gente acha que a regra deveria ser aplicada, tanto para a equipe da Série Ouro, para mesmo que seja a equipe iniciante. Eu acho que deveria, assim, fazer distinção de equipe. Eu acho que a regra é para as duas equipes. A que está começando agora, que montou um time que está começando agora nessa entrada, ou para quem está na Série Ouro. Meu pensamento seria esse. Isso, mas como a gente faz assim, eu vi alguns casos de chegar assessor de vereador lá, com um documento escrito por secretário de esporte da época, que a equipe de tal não pode ter jogo lá sendo arbitrado por fulano de tal. Por esse tipo de coisa. Então, é um campeonato público, entendeu? E, infelizmente, aí é comando, Então, tem que ter alguma coisa. essa situação que você falou no comando, realmente teria que chegar uma hora que teria que chegar alguém que tem um pulso firme. Firme. Entendeu? Apesar que são todos cargos políticos. O secretário é um cargo político, uma pessoa que está na diretoria é um cargo político, tudo é um cargo político. Então, como você disse, praticamente estão todos nas mãos ali. Pode chegar, igual você mesmo disse, chega um vereador e fala isso, fala aquilo, e eles vão ter que acatar, porque Eles realmente são... Mas assim, será que não seria possível, ainda no negócio de política, que eu não gosto muito, será que um dia não seria possível colocar uma pessoa idônea ali, que conseguisse ter o pulso firme para isso? Vai entrar no meio político. Eu acho que por isso que eu estou sentado aqui. Entendeu? Mas eu acho uma coisa, assim, como
olhando não estava presente, não viu o vídeo. Eu, como mesário, que fui mesário, mano, levanta, vai trocar no vestiário, velho, senão você não vai jogar. É a primeira coisa. Ah, então você tem que estar cuidando, porque o árbitro vai tomar uma água. Ele vai tomar alguma coisa, ele tem que ficar lá também igual um poste lá, ou olhando o que os caras vão fazer no intervalo. Ele vai tomar água no banheiro, poderia estar uma situação ocorrendo desse modo. Então, mano, trocar no vestiário lá, senão você tá fora. É simples, né? Porque assim, em outros jogos aconteceu isso. Chegou, entregou o documento e foi, a gente viu, a pessoa saiu, foi, trocou e voltou. Normal. Isso foi inusitado e até então a gente não estava nem prestando atenção no acontecido, só viu porque realmente foi um negócio ali que não tinha como não ver. Entendeu? Então, é uma situação que ficou complicada, porque em outras situações, vou frisar bem, em outras situações, foi punido equipes por muito menos, banido, excluso do campeonato por muito menos. Esse que é o problema. É a história dois pesos, duas medidas lá, que até então sempre deixaram claro que não ia acontecer. Então, assim, desculpa, eu já usei na saia justa, mas eu precisava falar porque não foi um, foram vários, a gente está no grupo de futsal, então a gente precisaria comentar isso, porque é uma coisa que está sendo comentada na cidade inteira, e é um campeonato, como você disse, municipal, e quem está lá deveria agir, ao meu ponto de vista, deveria agir diferente, igual para todo mundo, não A e B. Dois pesos, duas medidas, né? Eu vejo por um lado, porque essas críticas do pessoal são o pessoal que investem no campeonato, eles esperam o ano inteiro para jogar esse campeonato e são críticas para melhorar o campeonato, não são críticas para favorecer um ou outro time. Não, tanto é que foram equipes adversárias as equipes estavam lá nessa situação. Porque hoje, a gente fala, que nem você falou do anotador lá, hoje quando a gente vai ter o curso da federação, não se forma mais o anotador, cronometrista, se forma um árbitro. E depois o árbitro fala, eu vou apitar, eu vou para a mesa. Então, a postura e a competência dele lá, ele tem a mesma responsabilidade do árbitro de quadra. O mesmo. Então, assim, a função dele lá é tão quanto importante, ou às vezes mais importante do que o árbitro do jogo, com as anotações, com tomar conta de jogo, porque às vezes está prestando atenção no jogo, um cara lá dá uma cusparada no torcedor, ou enfim, muitas situações de entrada e saída de quadra que é errado. Então a importância do anotador hoje, ele é primordial, porque muitas vezes a gente fala assim, o cara coloca qualquer um lá na mesa. E esse cara, ele às vezes, 90% é assim. E esse cara, ele é muito importante. Até assim, a gente vê numa arbitragem aí, quando vem a Copa Record, até não sei o motivo, não está acontecendo mais Copa Record aqui, nem uma fase feminino, masculino, gostaria de saber, ou procurar saber para poder informar vocês. Mas a gente vê que o mesário, até quando ele vê que a arbitragem ele apita. Não sei se é correto, não sei. Ele apita para avisar o árbitro que tem alguma coisa errada. E se o árbitro não entende o gesto, ele vai perguntar na mesa. Então a gente vê que é diferente a arbitragem do que está acontecendo aqui. Isso aí, às vezes ele faz uma substituição errada, onde o árbitro não viu ou aconteceu alguma situação. Aquilo que o Fernando falou, o mesário é tão importante como o árbitro, ou às vezes até mais importante. Cai onde o Fernando às vezes a gente está de costa ou há uma agressão onde o anotador chama lá o que aconteceu. Houve uma agressão lá, o cara entrou errado, aí a gente toma a situação disciplinar. Então ele é super importante. Bom, tá aí explicado, polêmicas à parte, isso aí faz parte do nosso programa, a gente teve a intenção de fazer esse programa realmente com essa intenção. Realmente, se tiver que falar bem, a gente vai falar bem, se tiver que falar mal, a gente vai falar mal, e as críticas sempre são construtivas, a gente não vai falar nada aqui degenerativo para ninguém. Então a gente vai sempre aí, a gente está aqui para somar, não para dividir e nem para subtrair. Então eu espero que vocês aí, cabeças, entendam que a gente realmente está aqui porque gosta de estar aqui, a gente não ganha nada para estar aqui, realmente a gente faz por amor. Então a gente está aqui para somar. A gente vai para mais breve e rápido intervalo e a gente já volta no nosso convidado.
Vem aí o seu espaço. Espaço Esportivo. Voltamos aí de mais um breve rápido intervalo, nosso programa Esporte de Ouro. Já aí no finalzinho sortearemos a camiseta oferecida aí pelo grande atleta 86 do Jaraguá Futsal. Daí foram 146 compartilhamentos. Então estarão concorrendo aqui o pessoal que seguiu a regra certinho, curtiu a nossa página, curtiu a página lá do Jaraguá Futsal. Então já aí o sorteio da camiseta oficial aqui do 86. Vamos falar um pouco do Varziano, vamos dar uma olhadinha como é que está a tabela da divisão especial. Vamos ver lá como é que está a classificação da rapaziada. No grupo A temos aí o Galáctico da Vila, Vila São Luís, B2 Futebol Clube, Ciclo Machado, Vila Margarida e o Zica aí, infelizmente, rebaixado para a divisão de acesso 2020. No grupo B temos o Atlético São Luís, Roque de Carvalho, Pacheco Chaves, Cruzeiro, Boa Esperança e o CDD, infelizmente aí também rebaixado para a próxima competição aí em 2020. Realmente a equipe do CDD infelizmente foi punida devido aí a algumas coisas que aconteceram na partida lá. Então foi rebaixada a equipe. O CDD só foi a equipe punida, o jogador não, né? Não, os jogadores acho que não foi, né? não. Só a equipe rebaixada e ficou aí. Por isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha lá no Regional Society de Ribeirão do Sul. Lá na fase de quartas de final. Já aconteceram 2 jogos no final de semana. Já tivemos aí 2 classificados. Tivemos o clássico oriense Teixeira e Ciclo Machado. Teixeira venceu por 3-2 o Ciclo Machado, classificando aí para a semifinal. E tivemos Caninha e Jardim Planalto. Caninha acabou vencendo por 3-0 e classificando para a próxima fase da competição. E nesse final de semana, no sábado, a partir das 15h45, teremos Pico Verde e São Pedro. E às 16h45, aí, mais um clássico oriense, amigos, e bola mais um. Legal, grandes jogos acontecem em Ribeirão do Sul, excelente campeonato, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e a Câmara Municipal e a Prefeitura. Alaram aqui, tá lá? Apita lá. Tá aí, uma excelente arbitragem também para um excelente campeonato. Vamos falar um pouquinho da região nosso site Ourinhos, vamos ver o que está acontecendo lá, os jogos que vão acontecer esse final de semana, no sábado e no domingo. Teremos lá no sábado Teixeira e Ursinhos Carinhosos, às 14h30 e às 15h30, Ciclo Machado e Aliança. E domingo, a partir das 8h30, teremos Atlético Júnior e Ajax Baterias, Juventude e Ceará Futebol Clube, lá de Salto Grande. Temos também os comerciários, acontecem lá no Clube dos Comerciários. Vamos dar uma olhadinha nos jogos. Teremos também no domingo Dallas Pneus e Edinho Autopeças, a equipe aqui do Rogerão. O Rogério não caiu não, hein? Não, o Rogerão está quase classificando lá, já a gente vai dar uma olhadinha ali na classificação. E Arosco. E às 9h30, Família e de Joias, 2 equipes brigando aí pela última vaga da classificação. Vamos dar uma olhadinha como é que está a classificação lá dos comerciários. Em primeiro, Arosco, segundo, Ajax Baterias, Amigos, Bruno Móveis, Sanches Auto Elétrico, Dallas Pneus Edinho, Equipe Team e o 8º aí por enquanto, Família Futebol Clube. De Joias e Chaminhos disputam aí junto com a família a 8ª vaga aí para a classificação da competição. E o Will Style e Ousado desclassificados aí por WO. Legal, as competições aqui de Ourinhos, então final de semana aí bombando. E o Edinho aí
a equipe do Rogerião tá muito bem na competição. Uma seleção aí de chinão, é igual o Lixeiro falou, tá lá. O Rogério veio com umas derrotas, agora eu falei, tive que ameaçar o Rogério no cargo, né, pro Rogério começar a ganhar. Deu uma embalada. Só para lembrar também que esse final de semana começa o torneio início na DPM, né, Fausto? As equipes que participam esse ano parece que vai ser que representar o campeonato amador. E a DPM sempre faz um grande campeonato. É isso mesmo. Esse final de semana teve a final do 40 e esse final de semana já começa livre. E todo ano eles dão uma campeonato italiano, campeonato espanhol, e esse ano vai ser os nomes do time de origem. Participaram do campeonato amador. Era bom se eles guiassem pra gente essas tabelas, esses confrontos, porque realmente deles lá a gente não consegue, ainda ninguém conseguiu mandar pra gente. Mas eu vou conversar com o Eduardo esse passo. É porque a gente passa aqui no programa e é legal. A gente tem que valorizar realmente os campeonatos que são bem feitos. Eu só estou falando porque acho que é um campeonato também onde o pessoal participa bastante. E eu gosto muito do critério de todo mundo, mesmo que esteja inscrito, é obrigado a participar pelo menos 15 minutos, 20 minutos, se eu não me engano. Então, é isso mesmo. Tem uma situação lá interessante isso daí. Eles fazem um sorteio, é um campeonato bem interessante, eles fazem uma festa bem legal. Aí sábado foi eu que apitei a final lá do 40, né? E eles fazem um campeonato bastante organizado. Um pouquinho. E um abraço pro Brilli, Mário Franula, amigo do meu pai, ali, 450 anos de ADPM. Um abraço para ele. Eu já disputei, eu tive o prazer de disputar um campeonato, mas sábado para mim é complicado, então realmente tive que abandonar, porque uma pena, mas tive que abandonar, mas é legal participar, a gente vê os senhores lá, tem os senhores com Vilhalba lá, vendo aquele jogar, olha, é gratificante. É uma pena que as equipes tem um curte, tem um moral. Já foi meu tempo, agora é só brincar com os amigos e disputar alguma coisinha ou outra, não dá mais não. Mas tá bom. Gostaria de agradecer a todos aí que acompanharam o nosso programa e acompanharão aí pelo VAR da TV Olins, nosso programa Esporte de Ouro, agora toda terça-feira às 19h30. Esperamos que a internet nos ajude semana que vem para a gente poder transmitir ao vivo, certinho. Gostaria de agradecer a presença do Fernando. Fernando, espaço, um tempinho para você falar aí sobre a arbitragem da Lara e os jogos que vocês vão ter esse final de semana, aí, que a gente também puder passar pra gente quando tiver, a gente faz aqui com todo prazer. Falar um pouquinho, deixar aí os seus abraços aí. Obrigado pelo convite aí, né? E a Laro, graças a Deus, a gente está procurando fazer o melhor aí. Esse final de semana tem Ribeirão do Sul, tem o Comércio, tem a DPM, tem torneio em Bernardino de Campos. E estamos aí, a todo vapor aí, procurando sempre fazer o melhor, né? E a gente, aquilo que te falou, né? É uma coisa no sangue, é uma coisa de amor mesmo. E até eu brinco, porque a minha esposa, até antes de eu mudar para Ourinhos, ela amava futebol e agora ela odeia. Porque minha família é toda de fora, né? E é só eu, ela e meu filho de 5 anos. Minha esposa está grávida agora novamente de 3 meses. Então, assim, quando eu saio para apitar, ela fica sozinha. Então, ela fala, eu odeio o jogo. Mas esse amor que a gente tem, né, dessa situação. E tem um cara, acho que assim, todo mundo tem uma referência. E a minha referência é um cara que mora em Bauru, que chama Euclides Roberto da Silva, o famoso Betinho. E ele falava isso. Ele falava assim, faz as coisas com carinho, faz as coisas com amor lá tal, que as coisas tudo vai dar certo. E hoje, muitas vezes, quando eu vou pro jogo, né, ele mora em Bauru, eu fui para lá, fazer o jogo do Corinthians lá. Falou, cara, eu quero que você vá lá para te dar um abraço e tudo mais. Mas tá aí um abraço para ele lá, tá? Um cara que me inspirou muito em muitas situações lá. Mas enfim, abraço para todo mundo. E aí o que a gente torce é isso. Sempre que as pessoas que estão no comando, nós aqui como representando a Laro, hoje o Valdeci acho que representa a Associação de Árbitros, o secretário de Esportes lá que é o Danilo, enfim, acho que todas as pessoas aí procurar sempre fazer o melhor para a cidade, enfim. Então um abraço para todo mundo aí, obrigado pela oportunidade e maior prazer, a mim estamos à disposição. Outra vez que encaixar, eu sei que você me chamou umas 200 vezes, não foi possível, até peço desculpas, mas foi muito legal aí ter vindo o programa. Às vezes fico vendo lá as coberturas que você faz lá do monstrinho lá e tal, e sobre a situação da gente voltar a apitar, vai encaixar,
Isso é questão de tempo aí, só de ajustar. Sim. Porque, vamos falar assim, a gente precisa da cidade, porque é a cidade que a gente mora, a cidade que a gente gosta. E eu vim há 7 anos que eu mudei de Botucatu pra cá, morava em Bauru, mudei de Botucatu e hoje moro aqui, é uma cidade que eu amo e tal. E a cidade precisa da gente também. Não é uma situação de ida e volta, né? De pegar na mão os dois juntos e falar, ó, vamos lá e vamos. Então, um abraço para todo mundo aí, parabéns aí pelo programa. Valeu? Temos um vídeo aí do Ligeiro, que veio aí aos 49 do segundo tempo pra gente, onde a gente consegue colocar esse vídeo aí para vocês assistirem. Já a gente comenta sobre esse vídeo. Pênalti agora. Vamos, meu goleiro! Tá aí, Ligeiro, uma penalidade que você cobrou. Você disse que tem uma história aí com o Fernando, você foi lá cumprimentar ele com o pessoal que eu vi aí. Gostaria que você contasse aí um pouco aí sobre esse lance. Esse jogo aí foi agora no Campeonato das Indústrias, no salão. Fazia 15 anos que eu não jogava salão. Aí me emprestaram um tênis lá e a gente acabou jogando no início. Joguei o campeonato todo e esse jogo era a semifinal. 3-3, um jogo difícil. Acabando o jogo, 5 segundos, o rapazinho nosso lá, o Abner, rouba a bola. O goleiro saiu que nem doido, ele cavou, a bola estava entrando no gol, o placar apertou. E o Machado fez assim com o braço e anulou o gol. E a molecada ficou alvoroçada, parecia abelha. Foi em cima dos dois. E eu vim andando no meio da quadra e falei, gente, acabou. Vamos bater o pênalti. Tem que fazer os gols, senão nós não vamos para a final. Se não fizer gol, nós não vamos para a final. Acabou, esquece. Esquece que passou na quadra. Acabou. E deu uns gritinhos, né? Meu aluno é bom, o ginásio inteiro escutou. E aí saíram de campo. Falei, ó, gente, vamos ter calma e tal. O treinador aí entrou também, o treinador saiu, o Serginho. Vamos ter calma e tal. E fomos lá e acabamos saindo vitoriosos no pênalti. E o primeiro pênalti nosso, o Abner errou. E aí eu tinha que fazer o gol. Aí eu fui lá e fiz o gol e fui cumprimentar o Fernando. Porque foi uma situação assim que foi calorosa na hora. Então eu tive a calma, a experiência, né? E acalmar os meninos lá. Aí fiz o gol, fui lá apertar a mão dele. Ele some. Falei, some daqui que você tá dando a mão pra mim. Tá de sacanagem? Faz o gol e vem dar a mão pra mim. Mas enfim, né? A arbitragem deu, pensei que ia complicar o lado dele lá. Mas e o resultado final, vocês venceram? Saímos para final e aconteceu uma coisa também muito boa, que eu tive o prazer de escolher jogar a final do salão ou jogar a semifinal da BB. E aí, como a gente pesa, os meninos correm mais salão, e eles foram para a final e eu fui para a semifinal da BB, onde a gente saiu classificado 4-1 na equipe de Cambará. E aí, foi um jogo difícil pra caramba, saiu 3 gols no final do jogo também. Foi aquele gol, o segundo gol o Jabá fez de cabeça e depois saiu mais 2 gols, foi 4-1, falamos de resultado expressivo, mas comemoramos aquele final de semana. Mas foi uma situação assim engraçada, que nem o Fernando estava falando aqui. Isso aqui a gente vai, quando eu chegar lá no cinquentinha, né? Ele vai estar pitando também e a gente vai lembrar desse episódio aí. Só cortando você, né? O lance foi uma situação de acabando o jogo e o lance tinha uma interpretação nossa de que acabou o jogo e um pouquinho mais chutou. A gente já tinha terminado. O entendimento de todo mundo, e principalmente do time dele, que se ia sair o gol ia vencer a partida, eles ficaram loucos lá, tal, pá. Ele falou, cala a boca todo mundo, vamos bater o pênalti, concentra. A experiência prevaleceu. E aí foram lá bater o pênalti e tudo mais, né? Aí, gostaria também de deixar o espaço aí para o inteiro.
considerações finais aí, grande atleta, formador aí de adolescentes e crianças. Gostaria de agradecer sua presença. Esperamos aí ganhar mais vezes, se Deus quiser, no nosso programa. E sem muita polêmica do seu lado. Polêmica eu gosto. Pode perguntar que se vier eu já vou de sola. Não tem, porque eu sou um cidadão de bem, eu contribuo e gosto de falar e tenho uma opinião. Não sou vaselina. A opinião tem que ser respeitada, né? Claro. Você tem a sua, não? Eu tenho uma opinião, geralmente eu vejo o lado... quando a gente dá uma opinião, a gente vê os dois lados da balança. Não é chegar e falar puxando para um lado ou puxando para o outro. Entendeu? Então, agora vou mandar meus abraços, vou fazer meu momento Popó Maguila. Mas primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, o Léo me mandou uma mensagem para mim e o seu trabalho é perfeito. E eu vou puxar a orelha do Danilo, que ele fez 2 campeonatos excelentes, a qual eu vi a final na ABB, não vi os outros campeonatos ainda. Vi na ABB no livre e no 40, perfeito, falta uma coisa só. Já falei para ele, falei pro Luciano, que os outros demais eu só vejo bebendo cerveja, né? Então só vejo o Luciano e o Danilo trabalhando. Os outros, quando vão alguma coisa, tá bebendo cerveja, então tá igual eu. Então, falta divulgação, nem se formos na página da prefeitura, na página da Secretaria de Esporte, falta divulgar, porque a divulgação do campeonato de 40, quem fazia era o Ivan, que a gente colocava lá quem ia jogar, quem não ia jogar, entendeu? Então são N funcionários lá, um pode tirar uma foto de um time, outro pode tirar uma foto do outro e postar nessa página. O trabalho... Só te cortando aí dessa parte, eu divulgo 90% das competições municipais. Só que assim, chega uma hora que a gente vê certas coisas acontecerem e a gente acaba se deduzindo, não tem vontade mesmo, entendeu? A gente vê, deixar bem claro, a gente vê pagamentos por pessoas que vão lá um dia e fazem, e pra gente não chegam nem a oferecer e nem perguntar se a gente faz. E a gente tá lá todo dia, nunca quis ganhar R$1, nunca pediu R$1. Só acho assim, injusto uma pessoa que nunca vai lá para fazer nada, vai lá só para receber e assim, nunca perguntar pra gente, ou quando a gente vai lá e pergunta, não paga pra gente, mas paga pra outro. Sabe pedir, mas não sabe valorizar aquilo que está sendo feito. E esse é meu X, porque assim, nunca ninguém foi fazer nada pra ninguém. Faço todos, até amistoso, de bolinha de gude, se o cara pedir, eu vou lá e faço pra ele a imagem, não tem problema. Só acho injusto por parte de recebimento e assim, igual outras coisas que estão acontecendo em Ourinhos, que deixa um outro programa, não ter, se você é campeão, um exemplo, se você é um campeão levando o nome de Ourinhos, não ser reconhecido. Então, eu deixo meus parabéns para você, porque muitas coisas que eu vejo ali na internet eu vejo pela sua página, entendeu? Eu vejo pela sua página, porque do mais a gente não consegue ver. Porque eu tenho assim pouco tempo ainda, porque os estudos, as coisas que eu faço requer outros tempos meus, mas quando eu quero ver alguma coisa, de vez em quando tá lá link ao vivo que eu recebo no meu celular, eu assisto um pouco, não vou falar que eu assisto tudo, mas eu assisto um pouco, de vez em quando um amigo meu vai jogar lá, o canarinho lá, pega no pé. Não, esse que tá jogando agora contra o Supimpa, o canário aqui do Mar do Reis. Ele disse que errou um gol esses dias, ele falou, rapaz, esse cara vai editar na porta do bar do gol. Eu falei, rapaz, eu vou falar pra ele lá no ao vivo hoje, hein, mano. Ele é vergonhoso pra caramba, ele vai estar doido comigo. Eu falei, não, pode deixar. Mas é importante o seu trabalho. Eu acho que venha patrocinadores para você erguer, quem sabe aí sonhando na frente aí um canal numa TV, uma assinatura, cobrindo todos esses campeonatos. Isso que falta. Eu acho que a gente perdeu grandes gerações, que o China, nosso parceiro, tem que estar sentado aqui um dia, historiador, ele faz um trabalho excelente das fotos,
Então, são pessoas ali, grandíssimos jogadores, assim, de você ver ali que é a foto de capa, é o time da cidade jogando de igual com igual contra o Palmeiras, que veio fazer um amistoso aqui no Oriense, barrotado de gente. Entendeu? Então, eu quero que o seu trabalho cresça, que o seu trabalho evolua, que apareça muita gente, que você conquiste. Porque é importante você aparecer. Você divulga os esportistas, as pessoas que gostam do esporte. Isso é importante e isso é prazeroso. Isso, Deus vai te abençoar e vai ser melhor que muitos pagamentos aí. Ah, sim, com certeza. Então, que você continue o seu trabalho, não perca a sua esperança e não perca a sua fé. Obrigado, né? A gente acabou cortando aí. É melhor até mandar um beijinho pra esposa, lá pro filho, pra depois não. Não, minha esposa tranquila. Meu filho tá no Mato Grosso, ele vai ver depois, né? Já vai me chamar de careca, falar que a minha testa tava brilhando. E minha esposa tá em casa me esperando, já mandou umas 10 mensagens aqui, se faz omelete, se não faz omelete, mandei ele esperar. Ainda estamos chegando lá. Legal. Então a gente vai aí, seria agradecer de coração mesmo a presença de vocês, até uma outra vez, uma outra oportunidade também, num outro canal que acabamos aí saindo fora, por motivos, N motivos aí, e não foi possível sua presença lá, mas a gente já tinha feito o convite e acabaram nos cortando, então desculpas aí por essa situação. E se tiver programa de falar de polêmica, pode chamar. Não, vai ser chamado. E aguardamos vocês aí numa próxima oportunidade, em breve. Vamos fazer o sorteio aqui da camisa do 86, vamos ver o sortudo ou a sortuda. Pôs meu nome aí, né, Fausto? Não foi nós, gente. Ô, Vale. louco, Fausto. Fui sim. Se Tô eu brincando. pegar- Quem compartilhou, Se eu pegar, dá eu vou zero. deixar o ligeiro sortear aqui. Vai Pode dar em chacoalhar. branco. aí. Olha o ligeiro tirar meu nome, olha aí. Rapaz, vai ser uma... Vamos ver aí quem que é o sortudo ou a sortuda dessa camiseta aqui. Do 86 de Jaraguá Futsal, hein? Vamos lá, ligeiro. Rapaz, teu nome aqui... Esse nome é estranho. Rodrigo Machete. Nossa! Quem ganhou foi o Rodrigo Mosquete, que o grande ganhou a camiseta, realmente incrível, hein? Você deu uma sorte, o rapaz. Nossa. Realmente é de Divide no meio. palavras aí com vocês. Nossa senhora, hein? Você também, ele pé frio, não podia nem tirar meu nome. Brincadeira. Eu falei, era perigoso ser um papel em branco. A camisa é Aí muito tá aí. bonita, né, A Fausto? gente vai mostrar aqui, ó. Rodrigo Mosquete. Realmente, Será que vai servir, Fausto? se puder ver o número aí. Tá aí o nome. Grande sortudo da camiseta. Parabéns ao Rodrigo, a todos que compartilharam aí na nossa promoção. Gostaria de agradecer de coração a todos. Realmente isso aqui foi... A gente foi lá, ele recebeu a gente muito bem. E tá vindo aí mais 2 camisetas no sorteio. Então aguardem que vamos fazer mais promoções. Se Deus quiser, aí novidades também do 86 até o final do ano. Então gostaria de agradecer a todos que participaram da promoção. O Rodrigo Mosquete, que o grande da equipe do CDD, do Atlético CDD, ganhou essa camiseta. E fiquem atentos para novos sorteios. Lembrando que também começou aí o sorteio do kit churrasco na página de eventos. 2 kg de fraldinha, 2 kg de panceta, 2 kg de linguiça, carvão, uma caixinha de latinha de sol e refrigerante. Então vai lá na página de eventos, siga as regras e participe dessa grande promoção aí que o Edinho sempre ajuda a rapaziada e faz aí de coração, né, Edinho? É uma maneira da gente poder estar ajudando e ajudar também o futebol de várzea também, né? Eu acho que o pessoal começa a participar, começa a compartilhar e é gostoso. Eu que estou acompanhando o futebol de salão, o varziano, é muito gratificante para a gente estar podendo participar. Então, eu fico contente de poder colaborar com o pessoal e fico muito agradecido da confiança, de tudo que o pessoal também dá para a gente também, entendeu? Então, só tem que agradecer mesmo esse pessoal. Gostaria de agradecer a todos, mas o programa, graças a Deus, terminando aí muito bem, polêmicas à parte. Gostaria de lembrar que a gente está aqui para somar, para a Secretaria
secretaria toda, a gente fala alguma coisa realmente para ajudar, nunca para atrapalhar. E as perguntas que a gente fez realmente foi feita pelos atletas aí, de várias equipes, e pediram para não ser citado. A gente respeita, e realmente a gente estava presente, então a gente pode comentar aí essas polêmicas, né? Acho que os convidados vieram na hora certa, né? Tanto o Fernando, para tirar as dúvidas que a gente também tinha, como o Ligeiro também, pela história que ele tem no futebol, pelo que representa hoje, e muito sincero. Eu acompanho o Ligeiro pelo Facebook, eu vejo que a sinceridade dele eu acompanho, tem esse prazer, porque eu gosto de poder estar olhando para poder saber, você entendeu? E o último recado, que também nós vamos ter a loja nova da Esporte tem essa semana, né? Vai ter inauguração. Isso, inauguração é Espaço Esportivo, né? Sábado, dia 31 de agosto, ali próximo a Matriz, na Antônio Carlos Mora, ali em frente à Academia Marisa. Vai lá dar uma passadinha, várias promoções. O pessoal lá tá maluco nas promoções, né, Dick? Estão todos malucos. E daqui 10 dias, por aí, vamos ter uma promoção também no futebol de várzea também, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos guardar por enquanto. Surpresa, né? Surpresa também. Legal. Gostaria de agradecer ao Leonardo pelo espaço aqui da barbearia, espaço masculino aqui em frente à Academia SEAP. Quer dar um tapa no visu, chega aqui, conversa aqui com o Léo, tem um grande que também corta muito bem, barbas, cabelo, tem aquela cervejinha gelada, mesinha de bilhar, em breve aí faremos um comercial legal para eles aqui também. Então vem aqui, agende seu horário com o pessoal e saia daqui, curte um pouco. Gostaria de agradecer também a Grandini, ali a Grandini Store, pelas mesas, pelas cadeiras, e eles estão devendo aí um comercial para a gente também, que vai passar, a gente ficar tranquilo aí, o Ricardo, a gente vai passar o seu comercial aí. Gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha família, a todos os meus amigos, aos meus patrocinadores aí que ajudam bastante na nossa parte. Sem eles, a gente não teria conseguido comprar os nossos equipamentos, nossas câmeras, notebook, microfone, não teria conseguido comprar nada, porque só a ajuda deles aí, pouco, graças a Deus, mas muito, conseguiu comprar tudo que a gente necessitava para poder fazer o programa. Gostaria de agradecer ao Edinho aqui, deixar o espaço para ele falar aí suas considerações finais e agradecer de coração. Não é porque ele está aqui, não é porque ele está junto comigo sempre, mas tudo que ele está fazendo para me ajudar a conseguir fazer aí as transmissões ao vivo, o nosso programa e muitas outras coisas aí que talvez o pessoal não saiba e julgue sem saber. Então, Edinho, de coração, agradeço você por tudo que você faz pela minha parte, pelo meu canal, por mim e por todos que gostam do esporte violino. Olha, Fausto, eu acho que a gente criou um ciclo de amizade, um respeito um pelo outro tão grande que para mim se torna um prazer, porque eu sou um cara que gosta do esporte, gosta do futebol. E acolhi você também como um grande amigo, além de tudo, pelo tudo que você faz. Você é um cara que faz as coisas de coração, faz as coisas abertamente e sempre procura estar fazendo o seu melhor. Eu lembro até hoje, quando você saiu da outra lá, você lembra que eu falei para você, calma, que Deus fecha uma porta, mas vai abrir 2, 3 para você. E é o que está acontecendo hoje. Eu fico contente de poder estar colaborando com você. Porque a gente sabe da grandeza que é o futebol de várzea hoje, a gente sabe do trabalho que você faz, a gente sabe como é difícil ele deixar a família lá para fazer a gravação de um jogo de salão, ou fazer o varziano, alguma coisa. Então, eu acho que mais do que merecido tudo isso que você está passando. Eu tenho certeza que isso daí ele vai gerar ainda um retorno ainda maior para você. Tá? E você merece por tudo mesmo. O que a gente faz, você sabe que eu também faço por amor, por gostar. Gosto muito daquilo que eu faço, adoro estar envolvido no meio do esporte, posso não estar fazendo campeonato, mas eu sempre procuro estar junto de uma maneira ou outra ajudando. Entendeu? Às vezes se eu puder doar uma bola, se eu puder ajudar uma equipe com patrocínio, dentro das condições minhas, eu vou ajudar. Se eu falar que não tem condições, eu vou pedir desculpa, mas a gente sempre procura ajudar uma equipe ou outra, então a gente fica muito contente com isso. E fico contente também do pessoal poder estar disputando, de ver o campeonato andando bem, você entendeu? A gente vai lá na Secretaria de Esporte e vê que existe crítica, existe, mas não todo o campeonato está sendo bom. O campeonato de futebol de salão, o varziano, o campeonato na ABB, falta um pouquinho, aquilo que o Ligeiro falou, na minha opinião também, uma divulgação um pouco melhor, entendeu?
divulgar aquilo que está sendo feito pela Secretaria. Mas acho que isso daí é uma coisa que é fácil de se corrigir. Eu tenho certeza que vai chegar até eles e isso daí vai ser corrigido com o tempo. Aos poucos aí, vão melhorando, já catando as críticas construtivas, sempre melhora e aumenta as possibilidades. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham, uma forte beijo para minha esposa, que realmente está lá, segura as barras aí em casa para mim, poder fazer tudo isso que eu faço praticamente todos os dias. Então, te amo, sem palavras para vocês, sabe disso. E a todos uma ótima semana, que Deus abençoe nos domingos sempre, jogos aí emocionantes daqui até domingo. E nessa terça, às 19h30, novamente, nosso programa Esporte de Ouro aqui com os nossos convidados. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Respire, se inspire, vem aí o seu espaço. Espaço Esportivo.